ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo da estética. Assista ao vivo o programa Estética na TV, toda segunda-feira, às 20 horas. Profissionais renomados e especialistas ensinam todas as dicas e informações sobre saúde, beleza e bem-estar. Acesse www.esteticanaTV.com.br e participe do programa enviando sua pergunta. Não se esqueça, toda segunda, às 20 horas, Cristiano dos Santos comanda uma nova entrevista ao vivo. Perdeu a entrevista? Acesse o site e assista. De terça a domingo, a reprise do programa. Medicatriz, dermocosméticos de alta performance com resultados desde o primeiro toque. Loja Estética. Quem curte o programa Estética na TV, compra na Loja Estética. Edivana Poltronieri, cursos, treinamentos e consultorias para profissionais de estética. Curso Magic Touch Detox com Flávia Medeiros. Acesse esteticaflaviamedeiros.com.br e faça já sua inscrição. Asgard Criolipólise, otimizando o tempo e multiplicando resultados. O único no Brasil com 4 manípulos simultâneos. Oi, gente, hoje o programa Estética na TV está totalmente diferente. Sequestramos o apresentador Cristiano dos Santos e estamos aqui para fazer um bate-papo totalmente diferente. Mariana, eu quero apresentar esse programa hoje. Não, mas a gente tinha combinado, eu que vou apresentar. Não, eu vou apresentar. Não, eu vou apresentar. Então vamos tirar um par ou ímpar? Vamos lá, ímpar. Par. Ganhei. Você ganhou, então a cadeira é sua. Obrigada. Esses primeiros 30 minutos. Combinado. Então tá bom. Bom, gente, hoje o programa tá diferente, não tá? Então agora eu vou passar a bola para a professora Mariana Gomes, que vai conduzir aí no lugar do Cristiano dos Santos. Estamos com saudade do Cristiano! É verdade. Estamos com saudade do Cris, mas hoje pretendo representá-lo muito bem. Boa noite a todos, eu sou a Mariana Gomes. Sou supervisora técnica da Medicatriz Dermocosméticos e tenho aqui ao meu lado a diretora da Medicatriz, doutora Sheila. Porém, hoje não estamos aqui com esses cargos. Hoje é um papo de esteticista para cosmetóloga, correto, doutora? Corretíssimo, Mariana. Isso aí. Bom, primeiro eu queria falar da ganhadora do livro do Jones, Tereza Cristina de São Luís do Maranhão. Você ganhou o livro que foi sorteado no último programa. Parabéns, Tereza. E hoje, pessoal, nós vamos ter 2 sorteios para melhor pergunta. Mais um livro do Jones vai ser sorteado e também um kit de riquezas do Brasil da Medicatriz. Além disso, queria mandar um alô para Simone de Apucarana. Simone, o Cris mandou um beijo e um beijo nosso também. Bom, então vamos ao que interessa. Hoje o tema é hipercromias. Tantas dúvidas, né, doutora, sobre esse tema? Muitas dúvidas, Mariana. É um assunto extremamente polêmico, mas é um assunto muito esclarecedor. É muito gostoso falar de manchas. Você sabe que eu tenho uma experiência muito grande com isso, né? Foi a pós-graduação na Unifesp e eu gosto muito desse assunto. Por isso que é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Bacana. Bom, como esteticista, eu nem preciso dizer que já tive várias experiências com tratamentos para hipercromia que não deram resultado. Então, eu acho que a primeira dúvida de toda profissional da área da estética é saber como essas manchas surgem. Tem algo específico, doutora, para esse aparecimento? Bom, são várias causas, Mari, mas a principal causa, realmente, ela está relacionada à parte genética e o comprometimento do sol. Então, é uma causa que se complementa, né? Então, a gente chama de sinérgica. Então, a pessoa tem aquela tendência e aí ela toma sol e existe realmente uma modificação. Isso foi muito interessante, foi uma das conclusões lá do meu trabalho, que existe uma modificação no DNA do melanócito. Então, esse é o grande X, a grande questão do tratamento de manchas, né? Como é que a gente consegue reverter esse processo que ocorreu lá no DNA do melanócito? Do melanócito, perfeito. Então não há um fator direto, né, que traga essa hipercromia, são vários fatores. A gente pode, os fatores externos e os fatores internos, né? A genética é um dos que mais
vai ter um ponto forte, né? Mas você tem também fatores hormonais, a gravidez, então vários fatores que podem contribuir, mas esses são os principais. Certo. E aí uma pergunta agora de esteticista, o que funciona mais? Os peelings ou os despigmentantes, doutora? Olha, o que funciona mais são vamos dizer, é a associação desse trabalho, tá? Existe uma crença na área, né, que o peeling, né, inclusive todo o nosso processo de trabalho que a gente vem desenvolvendo com o programa de inovação, modelo de inovação aberta, que inclusive foi case de sucesso agora no Nampei, eu fui apresentar em Recife esse trabalho. A gente conversando tanto com os profissionais como com as pessoas que frequentam a estética, eles têm vamos dizer, esse paradigma que o peeling é realmente a solução maior para a mancha, mas não é. O ideal é fazer uma associação dessas duas coisas, tanto do peeling como os despigmentantes. Mas eu queria chamar a atenção, Mariana, para uma coisa muito importante, que eu acho que as pessoas esquecem muito quando falam de mancha, porque a gente está falando de um sistema e não só do melanócito. Um sistema melanocitário, onde a gente tem o melanócito e o queratinócito conversando, e isso a gente chama de unidade epidermomelânica. O tratamento de sucesso, né, a tecnologia que vai conseguir realmente melhorar e clarear as manchas de forma efetiva, trabalha esse sistema e não simplesmente a epiderme, que é o queratinócito, ou o melanócito. Trabalha o sistema em conjunto. Certo. Então, essa esfoliação de superfície, esse peeling mais agressivo superficialmente, nem sempre é o mais indicado, então, né, doutora? Muitas vezes não, Mariana, por justamente quando a gente coloca um peeling ácido muito forte sobre a pele, a gente pode correr riscos de hipercromias pós-inflamatórias, quer dizer, manchas por processo inflamatório. Então, a princípio, você tem uma melhora, por quê? Porque vai fazer uma limpeza, uma higienização, uma remoção dessa camada córnea, mas a inflamação está por dentro, então você melhora a princípio, mas depois você pode ter um rebote, que eu chamo. Perfeito. Mas a associação entre peelings e clareadores, isso é possível? Sim, é totalmente possível. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de uma tecnologia, né, que a gente está estudando há mais de um ano, que é uma trilogia. E essa trilogia, ela associa ácidos, despigmentantes e esses despigmentantes mais modernos à base de peptídeos. Bacana, muito bacana. Bom, claro que eu imagino que todo mundo tenha muitas dúvidas sobre como clarear e muito medo também, doutora, desse efeito rebote. Posso dizer que em vivência em cabine eu tive diversos problemas por acreditar que o método de peeling mais profundo, né, os métodos que nós até chamamos às vezes de mais invasivos, de mais corrosivos, funcionassem melhor do que os despigmentantes naturais e não obtive bons resultados. Vou dividir com o pessoal um termo que a própria doutora sempre usa, que os melanócitos são crianças birrentas. Eu gostaria muito, doutora, que você explicasse para todo mundo a maneira que você me explicou do que são esses melanócitos crianças birrentas. Qual é essa lógica? Por que esse apelido? Na realidade é uma metáfora, né, Mariana? Essa metáfora, ela fala sobre o comportamento. Isso é uma coisa muito interessante, estudar o comportamento do melanócito, tá? Então, o melanócito, quando ele é agredido ou quando ele sofre interferências hormonais, da radiação solar, ele vai mudar o seu comportamento e ele vai começar a produzir muito mais melanina. E eu faço essa metáfora imaginando uma criança birrenta no shopping, né? Então, o que você vai fazer com aquela criança? Você vai bater nela? Você vai pôr ela de castigo? Você vai injuriá-la? Não, você vai educar. Você vai sentar, você vai conversar com ela e vai justamente falar para ela, olha,
nessa situação não dá, assim, obviamente nós não vamos conversar com melanócitos através da fala, mas nós vamos, através de peptídeos, de substâncias intercelulares, conversar com ele, falar, querido, você tem que produzir menos melanina, você tem que se comunicar melhor com o queratinócito. Então essa metáfora é muito importante. E eu gosto de falar sobre isso porque todo tratamento agressivo, todo tratamento injuriante não é bom para um tratamento clareador efetivo. Usar peelings faz parte de um tratamento, mas não de uma forma muito agressiva, justamente porque a gente vai ter que fazer essa trilogia. A gente tem que... É trilogia em tudo, atuar em cima, no meio e embaixo, utilizar ativos que façam esse tipo de trabalho. Então, usar produtos que hajam na superfície, na intermediária e na profundidade lá do melanócito. Quando a gente fala profundidade, você está falando profundidade da camada basal, né? Que é onde ele está localizado, né? Então é isso, essa metáfora, você imagina, e assim, as pessoas ficam irritadas com a criança birrenta, né? Ficam naquela expectativa da criança parar de fazer, não. Só piora. E só piora. Então, se você tem que parar, sentar, respirar e vamos lá, vamos conversar, vamos tentar acalmar, que é a proposta desse tratamento mais inovador. Pensar nessas estratégias. Exatamente. Perfeito. Bom, eu pude participar com a doutora desse projeto novo, né, de clareamento. Geralmente, doutora, o tempo que se pede para que essa mancha despigmente, para que haja realmente uma resposta visível, estudos mais antigos e até tratamentos que existem hoje, em média 58 dias para despigmentar. Essa nova tecnologia nos permitiu trabalhar com menos tempo. Explica um pouco, explica para o pessoal, né? Eu pude participar do projeto. Exatamente, porque dentro desses conceitos de modelo de inovação aberta, conversando e tentando identificar a necessidade do consumidor e da esteticista, a gente tem que trabalhar com uma palavra chamada expectativa. E a expectativa de uma pessoa que faz um tratamento de mancha é que aquela mancha saia ontem e não hoje, né? Então ela quer que a mancha clareie muito rápido. E a gente tem aí tecnologias bastante interessantes, inclusive a Medicatriz já tem uma tecnologia, mas ela vai clarear, a gente fala em 4, 5 sessões, que dá um mês e meio, até 2 meses, dependendo da profundidade da mancha. E aí, fazendo esse estudo dessa trilogia, escolhendo muito bem os princípios ativos e os ácidos, a gente conseguiu um resultado bastante interessante em até 14 dias. E alguns resultados até 7 dias. Isso foi uma coisa muito satisfatória para a gente, porque fazendo o trabalho, pesquisando muito, a gente conseguiu, vamos dizer, fazer esse alinhamento de expectativa. Obviamente a gente não vai conseguir para ontem, como o cliente quer, como o profissional quer, mas a gente vai conseguir melhorar muito o que a gente já tem hoje no mercado. Perfeito. Como profissional, sentimos muito essa necessidade de clareamento rápido, é exatamente isso que você falou, a expectativa do cliente às vezes é até menor do que a do profissional, mas nós esperamos tanto que essa resposta venha e venha com velocidade, que às vezes eu desanimo o meu cliente ali no sentido do retorno dele, eu já falo, acho que não clareou tão bem. Dentro desse novo projeto, o interessante é exatamente essa velocidade em despigmentação e também num sentido de uniformização de tom, né, doutora? É importante falar sobre isso. Durante muito tempo, o mercado ficou dominado pela hidroquinona, que na verdade é um ativo que nós da área da estética não podemos utilizar. Depois eu vou até pedir para a doutora falar um pouquinho para nós sobre o uso da hidroquinona. Os clientes estavam basicamente reféns dessas formulações, principalmente por indicação médica, claro que não é da nossa área, e trazer algo que é mais eficaz do que a hidroquinona, que não é citotóxico, que não tem nenhum desses danos de efeito rebote ou até mesmo de acromia, acho que é um grande passo, né? É literalmente conseguir conciliar as expectativas mesmo do cliente, do profissional e tudo isso. É o que eu falo, é a gente pegar uma balança e equilibrar as expectativas. São 3 expectativas que a gente trabalha. Trabalha com a expectativa do consumidor,
trabalha com a expectativa do profissional e trabalha com a expectativa da empresa. Então, são 3 expectativas que têm que ser trabalhadas, né? Então, uma coisa importantíssima, Mari, é que a gente tem a questão do trabalho da segurança, né? É uma diretriz imperativa. Eu sempre falo isso, a minha formação básica é farmácia. E como farmacêutica tem lá na nossa carta, né, a preservação da saúde. Então, a gente tem que sempre pensar muito em segurança. Mesmo que esse balanceamento da expectativa tem que ter segurança. Então, por exemplo, que você falou da hidroquinona, a hidroquinona é um ativo bastante interessante para a área médica, só que ele é citotóxico. Em vez dele, e uma coisa que a gente nota, né, a Medicatriz ela começou com uma farmácia com manipulação, então eu vivi esses ambientes, tanto de farmácia como de cosmético, e as pessoas que usam hidroquinona, elas são viciadas, elas têm um vício pela hidroquinona, né? E justamente a gente tem que buscar alternativas dentro da estética, porque a gente sabe que ela faz mal para a pele, ela dá alergia, ela dá uma série de problemas, inclusive a acromia, né? O uso constante dela dá acromia. Então a gente busca hoje na natureza ou dentro da própria tecnologia, como por exemplo o peptídeo, né, para poder realmente oferecer algo seguro para as pessoas, onde elas possam ter realmente a segurança de estar usando algo que não vai causar mal hoje e nem daqui 10 anos, 20 anos, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu estou vendo que tem uma pergunta ali, né? Doutora Sheila, a microdermabrasão, peeling de cristal ou caneta diamantada é contraindicado no tratamento para hipercromia? Olha, a Tereza de São Luís tá perguntando. Eu vou falar a minha opinião, eu vou pedir a opinião da Mariana, porque a Mariana, em equipamentos e estratégias de tratamento, ela até é mais expert do que eu sou expert mais em formulação. Mas eu acredito que em determinado momento a gente possa usar a caneta ou a microdermabrasão. Mas a gente tem que realmente saber como usar, em que tipo de mancha usar e que horário usar isso, não é, Mariana? Exatamente. Tereza, a microdermabrasão, o peeling diamantado, o peeling de cristal, todos são bem-vindos para esse afinamento da camada córnea, ali, da superfície da pele, até mesmo para aquelas peles mais resistentes, onde eu tenho uma dificuldade maior de penetração de ativos, enfim. Associado a clareadores, é perfeito. O que eu tenho e devo respeitar? A pressão aplicada, muitas vezes, o que fazem de errado, que não dá um erro no final ali no sentido do protocolo? Abusam da fricção, não utilizam só da pressão do aparelho, acabam colocando um pouquinho de força. E aí não acontece o trabalho de peeling de cristal ou então o de diamante, acaba acontecendo uma lesão. Se eu respeitar os parâmetros que o fabricante forneceu, vai ser um grande aliado, né? Eu não posso abusar dessa pressão, só isso. De outra forma, da maneira correta, ele é muito bem-vindo sim, principalmente nessas peles que são mais espessas e que eu tenho uma dificuldade maior num sentido de penetração e de afinamento. Aí eu posso utilizar sim, sempre associado, no caso, a um despigmentante. É bom lembrar, né, doutora, que usar o peeling de cristal e aplicar muitas vezes um ácido queratolítico, eu posso trazer um dano, né? Então, vixe, Mari, esse é vixe. Então é importante dizer, os despigmentantes. Por exemplo, a uva ursi é um ativo bem-vindo para ser associado com a microdermabrasão. Com certeza. Se serve de dica, é um ótimo ativo. Você pode encontrar em linhas aí bastante interessantes, porque a uva ursi ela é uma planta que inclusive tem estudos comparados à hidroquinona de resultados, só que esses estudos mais lentos, né? Sim. É esse que é o diferencial dela, são mais lentos e não são agressivos, né? Perfeito. Doutora, você falou sobre a hidroquinona, muita gente não sabe, você falou sobre a acromia, que é um quadro irreversível, né? É importante ressaltar bem. Isso é uma coisa importante, viu, Mari? Quando eu estava lá na Unifesp estudando, vivenciando os melanócitos, porque a gente fazia cultura de células dos melanócitos, e os estudos me levaram a criar uma crença. É muito melhor você ter uma mancha escura do que uma branca,
Porque uma mancha escura a gente consegue reverter através do processo de despigmentação ou clareamento. Agora, a mancha clara é muito difícil, Mari, porque você ouve, no caso da acromia, muitas vezes a morte do melanócito. E não tem como reviver o melanócito. Aquela região realmente vai ficar despigmentada e aí você não vai ter como pigmentá-la novamente, né? É o caso do vitiligo, dessas doenças, a leucodermia solar, que são aquelas manchinhas que a gente tem, que são chamadas sardas brancas, né? Elas são realmente muito difíceis de tratar, irreversíveis, eu posso falar. Então, realmente, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Com processos agressivos que levam à hipocromia ou à acromia. Perfeito. Porque senão o cliente acaba convivendo tanto com a hipercromia, né? No meu caso mesmo, uma cliente tinha hipercromia no central, acromia, totalmente destoando. Ela tinha 3 tons na face. Isso acontece muito com quem é viciado em hidroquinona, que usou hidroquinona por um longo período. Então, você consegue observar bem em cima da mancha, né, esse processo. Locais mais despigmentados, locais mais escuros e locais acrômicos, né? Dentro da própria mancha. Né? Então a gente consegue reverter alguns e outros não. Então a pessoa troca uma escura por uma branca. Perfeito. A doutora falou sobre uma trilogia, né, de aplicação. Conta para nós um pouquinho mais como é que funciona esse processo despigmentante. Acho que todo mundo quer saber como trazer esse clareamento com velocidade. Eu participei dos testes, posso dizer um pouco mais de profundidade em sentido de aplicação, mas nessa parte técnica, como é que funciona, quantos passos são, quais são os itens essenciais para que esse clareamento aconteça com velocidade? Olha, voltando à questão da inovação, né? Dentro do nosso processo de modelo de inovação aberta, ouvindo a necessidade do profissional e da pessoa que frequenta a estética, hoje existe uma coisa muito importante que é chamada tempo, tá? Então, esse cliente, ele quer ficar menos tempo e o profissional quer ficar menos tempo, né? Então, a gente fez um trabalho, Mari, por isso que é trilogia, porque são 3 passos, né? E eu gosto muito de uma outra palavra que vem dessa área, que é a palavra sinergia. Quando você estuda, você vai atrás de estudos científicos, você busca informação, né? Isso é uma das características do empreendedor, busca informação com o fornecedor, senta com o fornecedor, vai nas feiras. Nós somos na FCE, nós somos na Incosmetic. Desde o ano passado a gente vem estudando essa questão das manchas. Você pega e vai juntando aquelas coisas, é como se fosse um encaixe, sabe um quebra-cabeça que você vai encaixando, e esse encaixe acabou virando essa trilogia, né? Então, trilogia em todos os sentidos, são 3 passos, agindo nas 3 camadas da pele, de forma a atuar em 3 pontos, também com 3 ativos principais. E isso vai dar um corpo muito legal dentro da estética. O primeiro passo é o importantíssimo, depois eu queria até que você, como a aplicadora disso, comentasse com o pessoal, é um passo de peeling. Nós vamos ter que fazer uma limpeza mais profunda. O peeling para mim é uma limpeza mais profunda. Eu gosto muito de metáfora, sabe, gente? Eu gosto de explicar as coisas, porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de imaginar as coisas na cabeça. Então, eu sempre imagino o peeling, vamos imaginar que a gente está num piso de taco. E esse piso vai acumulando aquela cera. O peeling é justamente isso, ele vem tirar o acúmulo de cera, aquele acúmulo de células, né? E nesse peeling a gente já associa alguns ativos despigmentantes muito famosos, como o mandélico e o cógico. Então a gente está fazendo essa associação de despigmentantes e ácidos esfoliantes como o glicólico já de primeira. Depois a gente vem com uma máscara, isso foi bastante inovador, porque a máscara, normalmente as máscaras ficam sempre para o final, a nossa máscara vem antes. E essa máscara também tem o ácido mandélico. O ácido mandélico, além de ser um ácido orgânico,
da família dos alfa-hidroxiácidos, ele é muito bom porque ele tem estudos que falam de clareamento dele em melasma. E o terceiro passo aqui realmente é vamos dizer, a cerejinha do bolo, onde a gente vai estar usando um elixir altamente concentrado que associa os 3 princípios ativos do tratamento, que é o peptídeo, a alga e a vitamina B3 ou a niacinamida. Então a gente vai fazer essa trilogia também com 3 ativos importantes em alta concentração para ter esse resultado rápido. Acho que tem lá umas perguntinhas, deixa eu responder, Mari. Hoje a gente está trocando aqui, o Cristiano normalmente chama, né, mas eu estou chamando lá. Doutora Sheila, é um espetáculo de mulher, admiro demais, medicatriz sempre top. Obrigado, Neila, né? Brigadão. Neila. E aí, doutora Sheila, trabalho muito com tratamento de manchas, como posso controlar para não voltar a mancha assim que ela começa a clarear? Se a cliente para, é inevitável o retorno da manchinha? Tem uma dica infalível? Bom, Gislaine, eu posso falar para você. Lembra no início da nossa entrevista que eu falei que eu fiz os estudos lá na Unifesp? E a gente estudando o comportamento do melanócito, a gente identificou que quando existe uma modificação e o aparecimento da mancha, existe uma alteração no DNA desse melanócito, tá? Então, até hoje, assim, eu sei que às vezes a gente tem que... E aí agora eu vou fazer o balanceamento da expectativa. Até hoje a gente não tem algo que... atue diretamente nessa reparação do DNA do melanócito, ok? Então, assim, eu posso considerar a mancha clareada, mas ela tem uma tendência a voltar. Isso é muito importante, tá? Agora, existem cuidados que a gente pode fazer, como, por exemplo, usar um filtro solar, usar um produto clareador, que vão permanecer com que essa mancha não volte tão... E a gente percebe, inclusive nesse trabalho da trilogia Clair Visage, que é a nossa tecnologia, que mesmo as pessoas parando de fazer o tratamento, a mancha não voltou com tanta intensidade. Isso é bastante importante. E por quê? Porque a gente vai trabalhar o DNA do melanócito, a gente vai trabalhar a expressão gênica desse DNA, e vai trabalhar lá na base. Eu não vou reparar o DNA do melanócito, mas eu vou trabalhar lá na base, impedindo que esse melanócito comece a produzir excesso de melanina. É óbvio que sempre durante o tratamento ou a pessoa usando o clareador. Esses testes que a gente tem são mais iniciais. Eu não sei se daqui a um tempo isso fica permanente, né? Porque a gente, como está trabalhando com a parte gênica do melanócito, pode ser que a gente até consiga. Hoje eu posso falar para você que ainda existe essa questão da mancha tender a voltar. A doutora falou sobre Elixir, né? É um novo modelo, né, de cosmético. Eles são mais concentrados. Isso a doutora trouxe da farmácia também, né? O conceito dos elixires foi uma inovação que a Medicatriz Dermocosméticos trouxe ao mercado na Beauty Fair do ano passado. Foi uma transversalidade com a área de farmácia, onde a gente buscou características a elixir é uma forma farmacêutica, como xarope, como goma, como pasta, como creme, isso são formas farmacêuticas. O elixir é uma forma farmacêutica que tem como características altíssima concentração, Mariana. Então, a gente trouxe esse conceito e a gente hoje tem uma linha de elixires colecionáveis, né, que a gente chama demais o ácido hialurônico a 20%, o Revitatense, o Lestinano, que é a vitamina C, nano. E agora a gente vai lançar que são as gotas preciosas. Nos aguardem, mais um elixir saindo, que são as gotas preciosas. E esse conceito no clareamento, doutora, é muito válido, então, porque é uma concentração de despigmentantes maior que vai nesse elixir. Sem dúvida, porque aí a gente vai atuar de uma forma impactante ou de alta performance, que eu chamo, né? Você vai realmente pegar e trabalhar com alta performance. Isso é uma coisa que a gente aprende na farmácia, a dose dependente, conforme a dose é maior, no caso desse tratamento, os resultados foram melhores. Então, foi dose dependente, eu preciso de alta concentração para ter o resultado
esperado, que é o que a gente queria, que é esse clareamento aí, que foi até em 7 dias. Menor tempo, perfeito. E no caso da Gislaine, ela poderia indicar para esse cliente, então, o uso desse elixir em casa, a longo prazo? Sim. Isso é uma outra técnica que depois eu queria que você falasse, né? Perfeito. Tá? Que é realmente a importância do home care, né? Dessa dosagem diária. É, a dosagem diária, como se fosse uma pílula de uso diário, né? Sim. A gente tem que entender que o tratamento cosmético em si, né, é um ritual diário, ele necessita realmente de uma pílula diária de uso, né, porque aquela pessoa que vem fazer o tratamento e não usa nada em casa, realmente o resultado não vai aparecer. Perfeito. Tá? E essa trilogia, é para que tipo de mancha? Qual profundidade? Qual é a idade? Mancha tem idade, né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Mari, mancha tem idade? Eu vou pelo tempo de vida dessa mancha na pele? A sua pergunta é muito poderosa. Eu adoro perguntas poderosas, porque vida de qualidade é pergunta de qualidade, né? E eu gosto, depois que eu fiz o curso de coaching, a gente só usa perguntas poderosas. Bom, a questão existem duas coisas importantes. Primeiro, a profundidade e o tempo do aparecimento de mancha, né? A profundidade, a profissional, ela vai ter um arsenal bastante importante que vai ajudar ela. Um arsenal não, é um equipamento que vai ajudar bastante ela, que é a lâmpada de Wood, onde a gente consegue medir se a mancha está muito na superfície, na intermediária ou na profundidade, tá? Então você tem manchas na superfície, que a gente chama de mancha, melasma epidérmico, melasma misto e dérmico. E a outra coisa, Mari, que eu aprendi também lá, estudando a Unifesp, foi a questão do tempo. Manchas também a gente tem que avaliar tempo. Segundo alguns autores, manchas a partir de 3 anos e que já passaram por vários tipos de tratamento e não deram resultado nenhum, são consideradas manchas resistentes. Mais uma vez eu falo, equilíbrio de expectativa. Vem aquela cliente, deita lá na maca e fala, tem 20 anos a mancha, ela quer resolver aquilo em uma sessão, né? Vamos equilibrar a expectativa dela, vamos explicar, vamos ser verdadeiro. Olha, a gente tem um estudo que fala que uma mancha que tem mais de 3 anos, ela se torna resistente. Você se compromissa comigo nesse tratamento? Vamos juntas fazer esse tratamento, né? Então, a gente precisa também desse comprometimento do cliente. Mas esses 2 aspectos são muito importantes para o profissional identificar. Tem pergunta aqui. Vou lá. Para manchas de melasma pós-gestação, qual seria o tempo para iniciar um tratamento? Não tem o nome da pessoa ali, mas eu vou responder, né? Graziele, é isso? Graziele. Não é a Graziele, é outra. Bom, aquela pergunta, né? Sempre após a amamentação. Por quê? Porque a gente tem um hormônio, que é a prolactina, que também tem uma certa influência na produção, interfere de uma forma pequena, mas interfere na produção de melanina. Então, enquanto a pessoa estiver amamentando, a gente não faz tratamento clareador, então, tá? Só no final, né? Exatamente. Terminou de amamentar... Não importa se isso demore 8, 9, 2 anos, né? Porque tem mães que encerram o ciclo de amamentação com a criança com 2 anos. É só depois desse período. Depois desse período. E tem uma outra coisa também interessante, porque existem alguns estudos também que falam que 75% das mulheres grávidas podem desenvolver o melasma. Mas eles podem ser revertidos até 1 ano e meio depois, Mari. Isso significa que você pode também ficar sem a mancha. Ela pode sofrer reversão. Então, às vezes, é bom esperar um pouquinho antes de começar, tá? Perfeito. O tratamento. E temos mais uma pergunta, doutora. Agora é a Graziele que pergunta. No caso de uma mancha na pele, a cliente deverá usar continuadamente o despigmentante mesmo após a mancha desaparecer? Excelente pergunta, Graziele, muito poderosa. O que eu recomendo? Durante o tratamento, a pessoa vai usar o despigmentante. Terminou, ela vai usar produtos à base de vitamina C. A vitamina C ela é excelente para fazer essa manutenção. Tem alguns estudos que falam que ela vai mantendo essa pele sem a mancha, e a vitamina C é extremamente
Ela não dá nenhum tipo de efeito colateral, pode ser usada continuamente, pode ser usada de dia e de noite, né? Excelente antioxidante, exatamente. Né? Então a Síntese gente de pode, colágeno. síntese de colágeno, melhora a flacidez, então a gente pode usar o despigmentante durante o tratamento, recomendado pelo tratamento, e depois que eu termino o tratamento, eu faço a manutenção com a vitamina C. A gente indica o Elixir Nano da Medicatriz, porque ele tem 10% de vitamina C em nano, que corresponde a uma concentração altíssima de vitamina C na pele. Perfeito. E nós temos uma pergunta da minha xará, Mariana Serra, do Espírito Santo. A Mariana quer saber sobre como tratar a pele negra e o fototipo 4, porque realmente as clientes têm muitas expectativas sobre esse clareamento, principalmente o melasma. E aí, doutora, como é que eu faço com esse cliente com pele negra? A pele negra é mais desafiadora, que eu chamo, né? Então, ela é uma pele que a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a, principalmente quando a gente usa peelings, porque ela tem uma maior tendência à hipercromia pós-inflamatória, então a gente vai trocar 6 por meia dúzia, então vai trocar o melasma por uma hipercromia pós-inflamatória. Quando a gente trabalha pele negra ou fototipo alto, a gente tem que fazer teste mesmo, não tem jeito. A gente vai observar essa pele, ver se ela tem tendência à hipercromia pós-inflamatória. Como é que eu sei? Olhando axila, virilha, olhando picada de inseto, olhando cortes. Então, se ela tem uma mancha, se tudo o que acontece na pele mancha, a gente vai ter que tomar bastante cuidado, Mari, inclusive com qualquer tratamento que usa peeling, tá? Então, realmente é uma pele mais delicada, é mais desafiadora para se trabalhar. Fototipo, né? É importante ressaltar também o tempo que demora para essas hipercromias desaparecerem. Essa que a doutora falou, de picada de inseto, um corte, qualquer lesão. Há quanto tempo o cliente está com aquela hipercromia? É importante perguntar, olha, essa lesãozinha aqui, tá há quanto tempo? É da semana passada. Nossa, fui picado há mais ou menos uns 3, 4 meses. Demora de sair. Exatamente. Já é um incidente para saber que corro risco. E também é sempre importante lembrar que a estrutura, o sistema melanocitário de uma pessoa negra ou com um fototipo um pouco maior, ele é diferente do branco e do oriental. Ele produz mais melanina. Ele não tem mais melanose, mas ele produz mais melanina. Então, se ele produz mais melanina, a tendência maior é manchar. Tá? Então a gente vai ter que equilibrar de uma maneira mais intensa ainda, porque ele tem uma alta produção. Os melanossomas são muito grandes, então quer dizer, cheios da melanina, estouram facilmente. Para você ter uma ideia, quando a gente faz um corte histológico de uma pessoa branca, a melanina ela chega no máximo ali até a camada basal. Lá na negra chega lá na camada basal não, camada espinhosa. Numa negra chega até a superfície, você vê as melaninas, né, intactas ainda na superfície. Tá? Perfeito. Mas hoje nós já temos alguns peelings que podem ser trabalhados em fototipos altos, como o peeling Regener, por exemplo, é uma indicação. Sim, porque se serve como uma indicação para início, né? Exatamente, sempre para início, né? O peeling ele vai ser início. A gente tem que quebrar esse paradigma que peeling clareia a mancha. Peeling é uma parte do trabalho, ele não é o clareador efetivo, ele faz parte do trabalho. Ele pode até clarear, a gente vê fotos na internet de peelings clareando, só que lá embaixo o nosso menino birrento continua birrento, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar em cima, no meio e embaixo. Então, eu preciso ter essa noção de que eu preciso trabalhar em cima, usando um peeling, trabalhar intermediário e trabalhar lá na profundidade. E a tendência dessa birra é ser maior ainda, com né? certeza, com certeza. Depois de todo esse processo. Bom, Ixi, muitas perguntas, né? Vamos lá. Próxima pergunta, é isso? Gostaria de saber se após realizar o tratamento clareador à base de ácido cógico mandélico, cítrico e alfarbutin, quanto tempo depois posso realizar o procedimento de microagulhamento? Bom, aí eu vou passar para o universitária. Vamos lá. Kátia, de Itabu, na Bahia. Bom, Kátia, se essa sua cliente tinha uma hipercromia, né, e você conseguiu sanar, né, fez com que literalmente amenizasse, né, nós não podemos usar o termo sumir, mas amenizar
desapareceu bem ali em algum sentido, o microagulhamento pode ser aplicado no final, daqui mais ou menos pelo menos uns 30 dias, depois da finalização desse peeling. Estou dizendo, pensando numa concentração usual da área da estética, tá? É importante, para saber se o microagulhamento é ou não bem-vindo, avaliar se essa cliente não tende a hiperpigmentar também pós esse processo. Imaginando que você seja esteticista, acredito que vai usar o de 0,5, tá? Então, o ideal é esperar um mês e depois já iniciar esse tratamento de microagulhamento. Pode ser feito desde que a cliente não tenha essa hipercromia pós-inflamatória, tá? Então, é importante fazer essa avaliação, porque se a cliente tiver a tendência à hipercromia, com certeza depois de lesionar a pele com o roller, alguma lesão, no sentido de alguma hipercromia, pode aparecer. Então, é importante respeitar se esse tecido pode receber o microagulhamento. Caso não haja nenhuma intervenção, a hipercromia que você tratou seja de melasma ou de algum produto cosmético, às vezes também, né? Ou de alguma substância, como a hipercromia por limão, enfim. Aí eu aguardo uns 30 dias só de resposta para essa pele, porque é importante lembrar que a pele é um órgão. E ela não vive só de agressões, né? Acabei de fazer um peeling, dá um tempinho para ela voltar ali à sua normalidade e possa entrar com microagulhamento, associado com uma vitamina C, associado com ácido hialurônico, é sempre bem-vindo. Mari, tem tanta pergunta que eu acho que a gente vai ter que esperar um intervalo para responder, né? Perfeito. Vamos fazer um intervalinho agora? Sim, sim. Já voltamos, pessoal. Até mais. Até mais. Elixir Nano Vitamina C é um sérum facial concentrado de vitamina C pura e nano encapsulada. O Elixir Nano combate os danos causados pelos radicais livres, promovendo a revitalização e a iluminação da pele, estimulando a produção de colágeno, suaviza as rugas pré-existentes e recupera a densidade da pele. O Elixir Nano pode ser ionizado na polaridade positiva. Não sabe onde encontrar? Acesse www.medicatriz.com.br/distribuidores e encontre o seu ponto de venda mais perto de você. Medicatriz, pra gente ser feliz. Hidratação nunca é demais, não é mesmo? E a Medicatriz desenvolveu especialmente para a finalização de protocolos o Elixir Magic Seda com óleo de macadâmia, que forma uma película protetora, promovendo mais hidratação, suavidade e maciez, deixando sua pele com uma textura suprema e com toque seco. Medicatriz. E trocamos de lugar, agora eu te entrevisto. Olha só, ela tava doida pra ficar. Tava doida pra chegar no... Cris, tô morrendo de saudade de você. Você faz muita falta aqui, mas hoje a gente tá dominando o pedaço, viu? Bom, eu queria, antes de retornar, só avisar as pessoas. Tem, inclusive, algumas perguntas falando sobre a Beauty Fair, se a Medicatriz vai estar na Beauty Fair. Ela não só vai estar, como a Medicatriz, ela é patrocinadora oficial do pré-congresso da Beauty Fair. E isso é muito importante, gente. Vai ser um evento, mais uma vez falando de inovação aberta, que nós chamamos os nossos clientes e parceiros para fazer o evento, para atender as necessidades do profissional. Temos, assim, temas maravilhosos, né? Como, por exemplo, a gente vai falar sobre o cliente do século XXI. Nós vamos falar sobre... Nós teremos o Kleber Barros falando sobre cosmetologia aplicada à estética. Eu e a Mariana falando sobre... Existe solução para hipercromias na estética? Gente, hoje é um bate-papo. Agora, se você quiser ver essa tecnologia aplicada, vão lá no pré-congresso da Beauty Fair. Também teremos tecnologias inovadoras para os equipamentos,
O trabalho de cicatrização acelerada com a professora Érica Pérez, juntamente comigo, fazendo uma palestra muito interessante. Teremos o Dr. Marcos e o professor Everton Lopes, o nosso queridinho Everton Lopes, falando sobre redução de medidas. E finalizaremos com 2 palestrantes tops. Fernando Kimura falando sobre neuromarketing. Vocês já pensaram em usar neuromarketing dentro da sua estética? Pois é, ele vai ensinar como fazer um trabalho agregando valor para a gente ganhar realmente mais dinheiro. E a última palestra, finalizando esse dia de uma forma espetacular, teremos o Jones Agnew, o Papa da Eletroterapia, falando um pouco sobre... Inclusive, a gente tem hoje aqui, né, o livro dele sendo sorteado, né? Quem tá acompanhando aí, temos o livro dele, que é maravilhoso, hein, gente? Então, não percam, não só estaremos na Beauty Fair, como também estaremos patrocinando esse pré-congresso, e eu convido a todos estarem lá com a gente para comemorar mais esse passo da Medicatriz. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui para vocês, né? Já que eu sou apresentadora do programa, eu tenho que fazer as vezes de apresentadora, né? A gente vai ter o curso Magic Touch Detox em Cuiabá, no dia 12/9. Ó, o pessoal de Cuiabá, vamos lá, hein? Fazer o curso. Para quem tem interesse, o telefone é 65 9993 5835 ou pelo e-mail cursos@esteticaflaviamedeiros.com.br. E teremos também o curso 5S em Salvador, dia 14, 15 e 16/9. Mais informações pelo telefone 27 99860 8398. Vocês vão ter aí passando as artes e vocês vão poder ver isso com mais intensidade, tá bom, gente? Vamos voltar, Mariana? A gente já tem uma pergunta ali, ó. Boa noite, doutora Sheila e Mari. Aqui é a Renata de Santo André. Uma pele hidratada responde melhor aos tratamentos de clareamento de manchas? Posso intercalar entre as sessões de peeling e clareamento? Eu vou começar respondendo, mas depois eu quero que a Mari complemente. Uma pele hidratada, ela vai responder sempre melhor a um tratamento. Só que durante o trabalho do peeling ou o trabalho desse, por exemplo, essa trilogia Clair Visage, a gente não pode pôr uma hidratação, porque são sessões sequenciais e seguidas, tá? Mas uma pele hidratada sempre vai responder melhor. Então, você pode fazer antes, nos tratamentos de hidratação, antes, preparar essa pele para receber o tratamento, mas não intercalando. É isso mesmo, Mari? É isso mesmo. O ideal para um tratamento de hidratação e clareamento, linhas de expressão, seja o que for, é sempre iniciar com a boa e velha e sucesso, né, doutora Sheila? Limpeza de pele, claro. Depois, por que não também associar uma limpeza de pele com hidratação? Ou você pode fazer separadamente esse passo e depois entrar com um tratamento lento. Os comedões atrapalham da mesma maneira que uma pele desidratada atrapalha, né? Um tecido que não está irrigado, né, bem sustentado, não responde bem a nenhum tratamento, seja de clareamento, seja para acne, né? O pessoal deixa às vezes o tratamento de acne lá sofrer sem respostas porque o tecido não tem água e uma pele sem água não responde. Então, Renata, sim, é bem-vindo. Nesse caso, nessa tecnologia Clair Visage, nós vamos explicar o porquê não há necessidade de hidratação. Na verdade, a linha já propõe também isso. Então, nós temos ativos que vão suprir essa necessidade imediata, né? Não vamos trabalhar só com clareadores, ok? Mas em qualquer outro tratamento clareador que você faça, a hidratação é muito bem-vinda. Mari, antes de falar um pouquinho, passar outra pergunta, que eu acho que vai ser bastante interessante com o que a gente vai falar, fala um pouco da aplicação dessa tecnologia, porque a gente falou um pouquinho do melanócito, do sistema melanocitário, falou um pouquinho até dos ativos dessa trilogia, mas fala da aplicabilidade. Eu acho que o que é importante para o profissional, além de saber toda a teoria,
é a aplicabilidade disso. Como aplico, quanto tempo, como dura, como eu faço. Quer dizer, todas essas coisas que vão acontecer. Todos os segredos que vão acontecer em cabine. Aí a gente já responde a próxima pergunta. Certo. Bom, doutora, começando pelo básico, a expectativa da esteticista sempre é aquela melhora logo na primeira sessão. E nós aprendemos que na primeira sessão não vai acontecer. E realmente, se eu criar uma expectativa gigantesca, eu não vou, ok? Só que é imprescindível, na primeira aplicação, o principal, além da avaliação, claro, a foto, registro. Muito importante. Esse é o primeiro passo para qualquer tratamento clareador. Ninguém lembra que teve a pele cheia de hipercromias. Ninguém lembra que o tecido estava literalmente manchado, né? Como nós falamos. Então é comum que na próxima sessão a cliente volte com o rosto muito melhor e você não consiga comprovar para ela que melhorou. Então, todo o procedimento de aplicação iniciou-se, na verdade, com o registro fotográfico de todas as nossas voluntárias, porque foi um estudo, né? Muito sério. É muito simples e muito prático, e para mim, como esteticista, mesmo participando desde o início desse processo, foi uma surpresa as respostas imediatas, né? Quebramos alguns tabus. Por quê? O primeiro passo é uma aplicação de um peeling despigmentante. Então, como é feito? A higienização dessa pele é feita com um sabonete clareador, claro, à base de ácido glicólico e pumpkin enzyme, que é a enzima da abóbora, exatamente para fazer essa limpeza que a doutora colocou, essa limpeza. Por quê? Senão o meu peeling trabalha literalmente só na gordura, no sebo da pele. Isso é muito importante, né? mesmo. Então, preparar outra coisa, água neutraliza o ácido, então essa pele tem que estar seca. Bem sequinha. Bem sequinha. Então, depois desse procedimento de higienização e de secagem dessa pele, é aplicado um peeling. Dependendo da área do tecido, era aplicado apenas na região de hipercromia. E quando nós tínhamos hipercromias em áreas mistas, que é o que nós chamamos de quando toma a face toda, que fica impossível traçar um limite, era aplicado no rosto todo. Por quê? Lá para a segunda aplicação, após 2 sessões, por exemplo, desse tratamento, fica mais fácil visualizar as resistentes. Aí o trabalho pontual. Perfeito. Tá? Porém, aquelas que já eram visíveis, logo de cara, foi feita a aplicação somente na hipercromia. Porque é um outro erro que nós cometemos, é a aplicação do despigmentante no rosto todo, esperando que o tecido todo entenda que na área da hipercromia para clarear e no restante não é para acontecer nada. Coitado do tecido, né? E ele não tem essa informação. Não tem essa informação. Ele não tem essa informação. Então, o que acontecia na maioria das vezes? O tecido do fundo clareava, e muito bem, porque é um tecido sadio, os melanócitos estão funcionando da maneira correta. E na região onde eu tinha um melanócito birrento, ele dizia, nananina, não, você é um pouquinho mais resistente. Você é mais birrento ainda. Exato. E aí é o momento que a cliente volta dizendo, olha, a hipercromia está mais escura. Então queríamos evitar isso. Então foi aplicado esse peeling inicialmente com ação de 10 minutos, tá? Associação do glicólico, cógico e também mandélico logo de cara nessa primeira aplicação. 10 minutos de ação, aplicado pontualmente também após a remoção desse peeling, essa máscara clareadora, e um dos ativos que foi empregado nessa máscara, que foi excepcional para um resultado, foi o chá verde. Exatamente, chá verde, antioxidante potente. Exatamente, né? O nome, quando a gente remete a chá, sempre é coisa bem suave. No caso das hipercromias, ele foi excelente, fundamental para esse clareamento. Além disso, a finalização com o elixir concentrado, também pontual. É um tratamento, todo esse trabalho, esse estudo foi feito ao longo de 30 minutos, né? 35 minutos. No máximo? Pouco tempo. Nossa, muito prático. No máximo, bem muito prático. rápido, bem prático. Simples, prático, rápido. E aí o segredo... E de resultado, né? De resultado. E o segredo está na dosagem diária. A doutora falou sobre a educação do melanócito e não se educa ninguém em apenas um dia. Eu preciso desse controle, eu preciso dessa dosagem diária de clareamento todos os dias. Então, o uso do home care, né, que é o que nós chamamos de tratamento em casa, cuidado em casa, no caso desse tratamento, ele já vem incluso no kit profissional. Ótimo. Para que ela não fuja desse tratamento. Então, estamos dando a opção
né? Na verdade, para o cliente de uso, claro, ele usa se quiser, mas esteticista, entenda, faz parte do tratamento. O uso do home care faz parte. Sem ele, não consigo. Ainda mais o clareamento eficaz e duradouro. Não adianta fazer aquela sessão que despigmenta logo de cara e depois voltar pro zero. Essa, inclusive, a pergunta que a nossa telespectadora fez em relação a isso, né? Porque as pessoas acreditam que não precisam fazer mais nada, né? Não precisam usar o home care, não precisam fazer mais nada e é necessário usar o home care e é necessário tratar depois. Sim. Como se trata com a pele? É ritual de beleza, quem quer ter pele bonita tem que se tratar. Eu sempre falo, eu uso 24 cosméticos por dia. O pessoal fala, nossa, mas é ritual de beleza. A gente que trabalha com cosmético, representa a cosmetologia. Não posso não gostar de cosmético, não posso passar essa energia para o nosso cliente que ele tem que entender que ele tem que usar. E isso faz parte do que a gente chama de compromisso do cliente, né? É muito importante. E o cliente quer, né? E o cliente quer. E o cliente quer. Esse aqui é legal, o cliente quer. Exato. Para esse tratamento, nós fizemos diversos estudos com o consumidor final, para entender o que ele quer, né? E o que mais se ouviu, para espanto, né? Como esteticista tinha as minhas convicções, o cliente não quer sentir dor, não quer sentir ardência, não quer sentir a pele cair, ele quer simplesmente o clareamento. E se ele souber a importância desse item no tratamento, do uso do produto em casa, e se eu conseguir fazer com que ele se comprometa com isso, olha, o resultado vai depender deste uso. Ponto. Mari, já são 9 horas, o programa vai ter que terminar. Vamos mais um pouquinho, meninos? Nossa, os meninos deixaram a gente fazer um pouquinho mais. Então, vamos responder a pergunta da nossa querida Adriane, lá de Londres. Olha, o programa tá chegando em Londres. Ai, onde é que tá o Cris que não tá sabendo disso? Eu tenho certeza que ele tá acompanhando a gente lá no cativeiro, né? No cativeiro que ele tá acompanhando. Nós vamos libertar eles. Quando a cliente tem problemas hormonais, por exemplo, a menopausa, poderá ser feito o tratamento normal? Vamos lá, período de menopausa tem uma influência muito forte dos hormônios, mas não há nada que impeça o uso de qualquer tratamento. É claro que os hormônios são responsáveis por vários outros fatores, como o aparecimento de acne, e aí sim eu preciso de uma intervenção médica, tá? Mas não necessariamente no período de menopausa não posso fazer clareamento, ok? Posso fazer sim, minha cliente deve só se atentar ao uso do filtro solar, né? A doutora falou aqui dele logo no início, e toda vez que alguém pergunta qual é o clareador que evita manchas, eu falo, olha, o clareador que evita manchas, não precisa de um clareador para isso, o próprio filtro solar já faz. Então o uso do filtro solar durante esse período, aliás, durante qualquer período, para evitar o aparecimento dessa mancha, mas no período de menopausa não há problema na aplicação, principalmente desse protocolo, não há uma contraindicação. A gente só tem que voltar, eu vou falar isso acho que umas 500 vezes, porque a gente aprende por repetição também, que a gente tem que balancear essa expectativa do nosso cliente. Um cliente que está na menopausa, ele tem um comprometimento hormonal junto, então a gente precisa deixar isso claro. Sabe, gente, uma coisa que eu tenho aprendido muito na estética, nesses estudos que eu tenho feito de inovação, é que a coisa mais importante da nossa vida é que vale a verdade, tá? Quando eu sou verdadeira com o meu cliente, né? Muitas clientes até me questionam, falam, doutora Sheila, mas se eu for verdadeira eu vou perder o cliente? Não, você vai ganhar o cliente, porque você vai ser verdadeira com ele, você vai gerar um binômio muito importante na estética, que é confiança, segurança. A pessoa vai confiar em você porque você vai estar falando a verdade. Então, uma cliente que está na menopausa, ela tem que saber que a gente vai precisar, pode fazer o tratamento, só que a gente vai ter, às vezes, um resultado um pouco mais rápido, um pouco mais demorado, ela vai ter que fazer esse comprometimento, ela pode estar tomando hormônio, e isso tudo contribui bastante para a demora dessa mancha sair. Então, ser verdadeiro nesse momento é muito importante, né? E saber realmente do cliente qual será o compromisso dele.
Olha que legal, Mari. O pessoal tá pedindo a gente lá em São Luís do Maranhão. Olha lá, ela quer fazer divulgação e organização. Tudo voluntariamente, em prol do nosso conhecimento e desenvolvimento. Tereza, faz o seguinte, se conecta com a gente, né? No final nós vamos dar nosso e-mail. Se conecta com a gente pode posso passar até o meu e-mail agora, sheila@medicatriz.com.br. E o e-mail da Mariana é mariana@medicatriz.com.br. E aí você pode mandar pra gente aí um e-mail falando dessa ideia de levar a gente pra lá, que a gente vai, né? Acabei de sair de Recife, fiz um meeting lá maravilhoso em Recife. Foi ótimo. Facebook também, pessoal, as redes sociais. Doutora Sheila Gonçalves tem a página, tem o perfil. Eu também, está como Mariana Gomes. E curtam a página da Medicatriz Dermocosméticos, que vai ter mais informações sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Mas temos mais algumas perguntas. Então, essa é muito interessante. O ácido retinóico. O ácido retinóico, ele pode ser usado como um complemento, tá, Maiara? Só que ele é médico, ele é um produto medicamentoso, ele não pode ser utilizado pela estética, ele não pode ser receitado por um esteticista, inclusive ele faz parte de um grupo de produtos de retenção de receita branca, então ele teria que ser receitado pelo médico. Ele é muito usado, existe uma associação clássica de hidroquinona ácido retinóico que os médicos usam, né? Mas hoje a gente tem tecnologias da estética muito superior até ao ácido retinóico. Qual é o ácido mais indicado e qual aparelho pode ser associado com o cosmético? Bom, vamos lá. Como eu falei no início, não existe um ácido mais indicado, existe uma sinergia de ativos mais indicados, né? Então a gente vai procurar. Existem hoje conhecidos mais de 15 mecanismos de ações de clareamento. O que significa isso? 15 formas de bloquear a produção de melanina, tá? E aí, como é que a gente vai conseguir com um ácido só? Por exemplo, o ácido cóstico que a gente vai usar nessa trilogia, ele é muito bom, só que ele inibe só a produção de melanina. Ele não faz outra coisa, ele inibe a tirosinase e inibe a produção de melanina. E o restante? E a comunicação entre o melanócito e o queratinócito? E a parte superficial? E o trabalho lá da expressão gênica? Ele não faz. Então, essa sinergia de ativos é que é muito mais importante do que um produto. Então, a gente tem que apostar realmente num blend ou num complexo de ativos que vai dar o resultado. Tem mais perguntas aí, meninos? Em Londres, vocês já estão fazendo sucesso. Ai, Adriane Cândido de Londres. Manda um beijão. Nosso querido Luiz, lá da FGL Jordan, nosso distribuidor lá em Londres. Olha que legal, muito bom. Mariana, além dessa questão da aplicação que você já detalhou, né? A gente conversa muito e para nossa palestra, inclusive no pré-congresso, a gente vai falar de duas coisas que eu queria que você reforçasse muito para os nossos telespectadores, que você vem falando muito, a importância da ficha de avaliação e da sondagem. Fala isso para nós, porque sondagem é pergunta, né? Só complementando, eu queria só falar, gente, eu volto a repetir, isso é uma coisa que eu aprendi com o coaching. Perguntas de qualidade fazem uma vida de qualidade. Quando eu faço a pergunta certa, eu identifico a necessidade do meu cliente e atuo exatamente nessa necessidade. E aí, aos olhos do meu cliente, o resultado é muito melhor. Não é isso, Mariana? Exatamente. Bom, a doutora falou sobre a avaliação inicialmente. Às vezes eu invisto muito em um tratamento clareador para atender as minhas 10 clientes principais, então eu pago até que um valor bacana nesse kit, eu não me preocupo com o principal, a avaliação. Lâmpada de Wood, luz de Wood, eu consigo verificar com mais clareza e com mais certeza qual é a profundidade desse pigmento, porque dependendo da profundidade, não vou conseguir chegar tão fundo, enfim. No caso da ficha de anamnese, é importante alimentá-la. Por que tudo isso? Bom, quando eu faço a ficha de anamnese inicialmente, eu me previno de uma futura alergia, qualquer coisa que o cliente possa ter, coloco lá todas as informações. O erro que mais acontece eu não tenho a sondagem, que é exatamente semanalmente. Quais são as expectativas? O que o cliente acha que melhorou? Hoje mesmo, na vivência com esse tratamento clareador, 9 dias após aplicar em uma das voluntárias,
A região hipercrômica na área, né, superior estava clara, né? Tinha amenizado 90%. E a região de buço amenizou 40%. Qual era a expectativa dessa cliente? Que clareasse o buço. Ou seja, para ela, os 90% da região frontal não funcionaram. Então, é importante a avaliação correta e também o preenchimento dessa ficha de anamnese. O que foi feito, né? A esteticista que conhece de tratamento, que conhece sobre ativos, ela sempre acaba dando o seu toque, e isso é o diferencial de cada uma. E às vezes, por não alimentar essa anamnese da maneira correta, eu nem sei o que eu fiz na minha cliente, o que é que deu resultado, enfim. Então é importante essa sondagem, e também a fotografia é feita em todas as sessões, tá? Não é só na primeira e só na última, eu preciso acompanhar a evolução. Tem quadro de regressão ali no meio, e aí eu não consigo saber o que aconteceu, se eu for tirar só lá no final. Então é importante esse acompanhamento, até também para comparar as expectativas, e às vezes o cliente só percebe pela fotografia mesmo. Mari, eu sei que você trouxe um antes e depois. Os meninos podem colocar o antes e depois aí pra gente? Só pra gente dar uma olhadinha, né? Consegue? Tá, consegue? Ah, já tá? Já tá? Ah, que Perfeito. legal. Bom, que legal. Esse antes e depois foi feito... Explica um pouquinho aí pra gente. Em uma cliente que obteve essas hipercromias depois do uso do anticoncepcional, tá? É muito comum também, muito né? comum. Está relacionado ao hormônio. Antigamente era só a mancha da gravidez, né? Da gestação, enfim. É claro que há muitos anos atrás não tinha o uso de anticoncepcional como é hoje. Então é uma cliente jovem, tá? 30 anos. Eu fiz a primeira aplicação nessa cliente há exatos 10 dias atrás, tá? Essa foto ela me mandou com 7 dias de uso. Do home care, Do home care, exato. Então foi feita uma aplicação da tecnologia Clair Visage há 10 dias atrás. E com 7 dias nós já obtivemos esse resultado. Para o pessoal que está vendo, né, essa imagem mais de pertinho, pode perceber que eu ainda tenho um fundo marcado de bordas ali. São 7 dias, né, de aplicação. E é importante, na verdade, de total importância que ela continue o uso do home care. Também vou fazer pelo menos mais 3 aplicações da linha profissional para que eu consiga manter esse resultado. E aí é filtro solar de dia, de tarde e também à noite. Porque as lâmpadas estão aí, as filãs. Então não é só durante o dia. Bom, a gente tem, né, eu queria até falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Ela não está disponível ainda, ela é lançamento da Beauty Fair. Então a gente vai ter o kit Clair Visage lá na Beauty Fair. Então eu espero todos vocês lá para conhecer a tecnologia. Quem for participar do pré-congresso vai ver ao vivo a apresentação, e quem não puder participar, eu espero que todos estejam assistindo, possam vir nos prestigiar, mas vocês podem realmente conhecer no nosso stand. Agora os meninos deram um pouquinho de tempo para nós, Mari. Vamos responder mais 2 questões antes de terminar? Lá. Eu queria só, olha que interessante isso, olha, são 2 perguntas muito importantes. Gente, muito obrigada, Patrícia de Abreu. Muito obrigada mesmo. Olha só, quando a gente trata de pele sensível, Mari, o que a gente pode fazer com essa pele sensível? Você viu? Esse tratamento, ele pode ser utilizado em peles sensíveis e com rosácea? Bom, não é um procedimento tão agressivo se eu for pensar nos despigmentantes. Mas quando eu penso no passo número 1, que é o peeling, e no sabonete também, eu uso ácido glicólico. Então, muito vai depender do olhar da esteticista para que grau de rosácea eu tenho. Aí eu tenho uma recomendação, né? Eu sempre falo, a gente pode trabalhar antes, como você falou da hidratação. Eu acalmo, então eu tenho uma rosácea. Eu colocar um ácido numa rosácea é contraindicado. Então eu trabalho antes. A Medicatriz tem uma linha muito boa, que é a linha Altaia Sensitive, que é justamente para peles sensíveis e com rosácea. Tem uma máscara ótima, que é a Milk Mask, uma máscara de iogurte. Então você pode fazer esse trabalho antes, e depois que controlou, equilibrou essa pele, normalizou essa pele, a gente pode entrar com o tratamento clareador. Sim, porque ele não tem nada esfoliativo num sentido de físico para fricção.
Então, acredito que depois que acalmar essa pele, sim, poderá fazer. E aí, a outra pergunta, só voltando lá, essa aí eu queria também, antes de terminar o programa, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho depois, só para chamar os ganhadores. Olá, Mari, olha que interessante. Sabrina, um presente essa pergunta pra gente. Para potencializar o tratamento com ácidos, pode-se aplicar mais de uma camada no local, pontuando as partes mais críticas, Mari? Vamos lá, nesse caso, Sabrina, é isso? Vamos lá, Sabrina. No caso do tratamento... É de Sorocaba ela, que beleza. Proença de Sorocaba. Ai, que legal. Convida a gente pra Sabrina. A Tereza a gente vai lá pra outra. A Tereza a gente já vai, né, Tereza? Bom, quando eu falo dessa sobreposição, no caso dessa trilogia nova, não há uma necessidade, tá? Eu posso trabalhar basicamente só pontual. Reaplicar essa camada, no sentido de colocar uma camada e depois reaplicar nessa superfície, não vai fazer tanta diferença, tá? Nesse caso, o primeiro contato que eu tenho entre o dermocosmético e a minha pele, eu já estou mandando a resposta que eu quero no sentido do clareamento. Então, no caso dessa tecnologia, respeitando esse sistema, não preciso. Se eu estivesse falando de um peeling, por exemplo, como o peeling Regener, nele há uma sobreposição de ácidos. Ali eu trabalho despigmentantes e depois queratolíticos, ali naquele caso sim, para um clareamento global do meu rosto, eu posso sobrepor esses ácidos sem problema nenhum. Eu vou aproveitar a pergunta da Sabrina, porque um detalhe importante também, Sabrina. Eu até entendo que a sobreposição é do mesmo ácido da linha, mas não misture linhas, não misture ácidos manipulados. Gente, quando trabalhar com uma linha, trabalhem apenas com uma linha. Isso, as grandes dificuldades que nós temos no nosso saque lá na Medicatriz é mistura de linha. Não faça isso, escolha uma linha. A gente sabe que o profissional trabalha com várias linhas, mas escolha uma adequada à estratégia daquele cliente, tá? Então, o ácido do tratamento, sim, mas não misture ácidos, tá? Porque senão a gente pode ter problemas muito complicados, né? E aí ninguém responde, nem a Medicatriz, nem a outra empresa, não é isso, Mari? Essa mistura é bem importante. Mas vamos falar das ganhadoras, Mari? Quem que ganhou as máscaras riquezas do Brasil? Quem ganhou as máscaras foi a Sabrina. Sabrina, parabéns, você ganhou o Sabrina, Proença de Sorocaba, né? Sorocaba, isso mesmo. Riquezas do Brasil, é o kit das máscaras, né? Toque de seda, veludo, cetim, nutrição, revitalização e ação antioxidante no mesmo kit. Um kit altamente glamouroso, sim, né? Que ela vai agregar muito valor ao seu tratamento e você vai poder ganhar muito mais dinheiro com isso. Exatamente. E a Kátia de Itabuna ganhou o livro do Jones. Parabéns, meninas, as perguntas foram ótimas. Na verdade, todas as perguntas, Todas. Foram perguntas muito pertinentes e foram movimentando o nosso trabalho aqui, sim, né? Sim, e são dúvidas que todos os profissionais têm. Como profissional, posso dizer que tive muitas dúvidas e utilizei muitos produtos que trouxeram problemas. É claro que a cada dia, dentro da área da estética, as coisas se atualizam e eu consigo resultados ainda melhores. Eu acredito que toda profissional que acompanha o Estética na TV pode aprender um pouquinho mais todos os dias. Bom, gente, só para reforçar, lembrar vocês novamente, a gente vai estar lá na Beauty Fair com esse kit maravilhoso. Esse kit, Claire, essa tecnologia, eu não chamo nem de kit, eu chamo de tecnologia Claire Visage, onde a gente vai, ele contém 3 produtos, um peeling, uma máscara, um elixir clareador, e os 3 produtos, para você tratar o seu cliente, são 3 produtos home care, que a pessoa vai levar para casa, muito fácil de aplicar, tá? Vai estar disponível na Beauty Fair. Nós temos vão ser 9 lançamentos na Beauty Fair, eu espero vocês lá, hein? E também queria reforçar os nossos contatos. Mari, fale o seu e-mail aí para o pessoal. Bom, contatos mariana@medicatriz.com.br, nas redes sociais, tá como Mariana Gomes, e também é fácil de encontrar através da página da Medicatriz, né, onde tem todo mundo registrado lá e marcado nas fotos. Medicatriz Dermocosméticos é a nossa página, curtam lá e acompanhem todas as novidades. Eu também espero vocês lá na Beauty Fair.
Dia 5 é o pré-congresso, mas eu espero dia 5. vocês todos os dias. Dia 5 de setembro começa. É claro que quem participar do dia 5 vai poder participar da estreia, né? Tanto do Claire Visage quanto a Acné. Também vamos lançar um kit bem inovador, uma tecnologia inovadora. Também para acne, né? Bem para cicatrização acelerada. E eu deixei para o finalzinho uma novidade também. Quem vai estar no nosso pré-congresso com a gente? Será que a gente vai soltar ele do cativeiro para ir para o pré-congresso? Acho que sim, para o pré-congresso. Cristiano dos Santos também vai estar lá no nosso talk show falando um pouco sobre a cosmetologia, o cliente do século XXI. Bom, meu contato, gente, sheila@medicatriz.com.br. Eu estou nas redes sociais, eu tenho a minha fanpage, que é a doutora Sheila Gonçalves. Eu tenho a minha página pessoal, que é Sheila Gonçalves. A Medicatriz, para quem quiser saber um pouquinho mais, nós temos o nosso site www.medicatriz.com.br. Nós também curta as nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook e também pelo telefone. Quem quiser mais informação é 0 operadora 11 3564 9390, esse é o telefone do nosso PABX. Você vai encontrar lá um atendimento ótimo das nossas meninas, nossos meninos, todo mundo lá, gente muito boa na Medicatriz, né? Esperamos vocês lá para tomar um café. Esperamos vocês lá na Beauty Fair para tomar um café. Eu quero agradecer muito a oportunidade aí que o Cris nos deu. Essa coisa gostosa de fazer o programa. Eu vou levar a mesa dele embora. Vamos levar a mesa dele embora, que nós adoramos fazer esse programa. E tem novidade por aí, né, Mari? Logo, logo temos novidade para eles, né? Muitas novidades, mas a gente não pode dizer. Não pode, né? Agora estamos igual o Cristiano. Então tá bom, gente. Muito obrigada aí pela audiência e até uma outra oportunidade. Um beijo, pessoal. Boa noite. Dúvidas, nos contatem lá por e-mail que nós respondemos todas. Um grande abraço e agora nós vamos liberar o Cristiano. Um beijo.